Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim para nós a palavra do Senhor: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Deus por esta palavra lida, e nós te agradecemos pelo privilégio de refletir sobre ela. Faça de nós terra boa e nos ajude a receber, ó Deus, com fé, com gratidão, a semente lançada. Nós agradecemos, ó Pai, por esse tempo de reflexão nesse livro e por essa noite, Pai, na qual nós encerramos esse ciclo, e que o Senhor realmente fale conosco de uma maneira especial e nos dê entendimento de forma clara, objetiva, para que a nossa fé seja alimentada e haja transformação em nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Toda jornada tem um fim. Toda jornada encontra o seu destino final. E assim como nós temos pensado na fé, na caminhada cristã, na jornada de fé, como uma grande peregrinação, como uma grande jornada, a vida cristã, ela não é como se fôssemos um andarilho, como se andássemos perdidos por aí, e como se o propósito da vida cristã fosse apenas andar. Mas diferente do andarilho, que anda sem rumo, anda sem perspectiva, anda porque a vida dele é andar, nós não, nós somos peregrinos, peregrinas. Nós andamos e sabemos que nós temos um destino final. Nós temos prazer na caminhada, nós desfrutamos da caminhada, mas nós sabemos que existe para nós um final. Então, o final, aquilo que aguarda o final da jornada de um peregrino, e pensando para nós enquanto peregrinos da fé, o que aguarda o peregrino da fé, o que está no nosso ponto de chegada, é uma promessa de descanso para nós. Há uma promessa de que ao final da nossa jornada existe um descanso definitivo para nós. Descanso. O livro de Hebreus está dizendo para nós no capítulo 4, ele vai colocar isso ao longo de toda a sua carta, especialmente no capítulo 11, também com outras palavras, como aqueles que peregrinaram, como Abraão, por exemplo, peregrinava almejando alcançar a cidade celestial, aquela que desce do alto para nós. É uma outra forma de dizer que existe para nós um destino final. A nossa jornada não é uma jornada sem destino. Nós temos um destino. E é interessante que o autor de Hebreus, ele é vamos dizer, um bom estudioso da palavra, é um bom leitor e conhecedor da tradição,
porque ele vai juntando diversas tradições, diversos textos, diversas histórias de todo o Antigo Testamento para entregar para nós um capítulo fabuloso para a nossa fé. Um capítulo cheio e pleno de esperança para a nossa jornada. Um capítulo que enche o nosso coração de fé, que fala desse descanso. E o que significa esse descanso que o autor de Hebreus está dizendo para nós? Primeiro, ele traz a tradição do Gênesis. Ele lembra no seu escrito, no início aqui do capítulo 4, que o próprio Deus, ao final da sua obra, ele estabelece o sétimo dia como descanso. E ele estabelece isso desde a fundação do mundo como uma ação sua, mas ao mesmo tempo ela é entregada para nós, o seu povo, de uma maneira pontual, real, espiritual, consolidando na nossa fé que o próprio Deus, ao final de uma jornada de trabalho, descansou e inaugurou para nós que ao final da nossa própria obra também, da nossa própria jornada, teríamos o prazer e o privilégio de desfrutar de um descanso. Então, primeiro ele usa essa tradição do Gênesis para dizer isso para nós. Já antes da fundação do mundo, estabelecido para nós um descanso, que o próprio Deus desfrutou disso, fazendo para nós um grande exemplo e um grande privilégio para nós. Há essa ação para nós. E esse descanso pleno para nós, ele vai significar algo importante porque representa para nós, de fato, essa ação de que nós vamos finalizar. Nós poderemos realmente baixar a nossa guarda, descansar, nos aquietar, porque haverá naquele dia, e isso vai aparecendo ao longo das profecias, a própria tradição dos evangelhos, profetizando para nós que haverá um dia que não haverá mais oposição, obstáculos entre nós e Deus. Não haverá. Ao longo de toda essa carta aos Hebreus, nós lemos e percebemos alguns versículos que parece que há um descompasso entre aquilo conquistado por Jesus na cruz e a nossa concretização. Entre aquilo que Jesus realizou na cruz e aquilo que nós vivenciamos no seu dia a dia. Eu não sei se você percebe isso. Parece que há um descompasso. E o próprio autor de Hebreus, no capítulo 2, depois no capítulo 9, depois no capítulo 10, ele vai dizer para nós que todas as coisas estão sujeitadas ao poder de Jesus, mas nós ainda não vemos assim. E vai dizer que Jesus, depois de fazer a expiação dos pecados, depois de entregar a sua vida na cruz, depois de morrer por nós, ele assentou-se à destra de Deus e aguarda, preste atenção nisso, ele aguarda o dia em que os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E vai dizer para nós ao final do capítulo 9 que haverá um dia em que esse Jesus voltará uma segunda vez, não para a expiação dos pecados, mas para concretizar a nossa salvação. Então parece que há um descompasso, e de fato há mesmo um descompasso. Esses são alguns dos mistérios da fé, mas há para nós uma promessa de que esse descanso representa a expiação total, a expurgação total daquilo que nós temos dentro de nós, que nos impede de viver na plenitude o que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas não é todo dia que a gente acorda falando assim: meu Deus, que vontade desesperada que eu estou de fazer uma oração. Então, antes de eu tomar meu café, antes de eu reclamar da vida, eu vou ajoelhar aqui, vou gastar 30 minutos para orar, porque eu não estou me aguentando de desejo de orar. Aí você levanta e fala: meu Deus, eu não posso sair de casa sem pelo menos ler uns 4 capítulos da Bíblia, eu não posso. É todo dia que isso te acontece? Você acorda assim, animado, ou você abre a porta da sua casa e fala assim: eu preciso falar de Jesus para alguém, porque Jesus está fazendo algo na minha vida, e se eu não falar disso para alguém, eu vou explodir, porque está tão grande dentro de mim. Isso acontece com você assim todo dia?
Parece que, pelo contrário, parece que tem dentro de nós, ou na nossa frente, à nossa volta, algumas forças contrárias, que faz, às vezes, por exemplo, você experimenta uma dádiva de Deus hoje, você experimenta algo de Deus hoje, você vivencia um milagre de Deus agora, amanhã você já começa a se esquecer disso, isso vai se apagando, perdendo forças, e se deixar a gente passa dias, semanas, meses e às vezes até anos sem praticarmos as nossas disciplinas espirituais. Então o que a gente precisa lembrar, e aí a ideia de pensar salvação como um processo, e isso para nós é muito importante, que a ação de Jesus na cruz e a nossa conversão, ela quebra de nós o domínio do pecado, ela quebra o jugo do pecado, ela quebra de nós essas correntes que nos prendem, mas não há uma eliminação total da nossa natureza pecaminosa. Aí nós somos lançados num processo de transformação, lembram disso? Uma caminhada de salvação, uma peregrinação de transformação. Deus vai aos poucos nos moldando, nós vamos sendo transformados, mas a profecia bíblica vai dizer para nós que haverá um dia que todo pecado, que o diabo, toda essa oposição, todo esse império das trevas, toda essa origem do mal será lançada no mar de fogo, será eliminado, será expurgado do mundo, e não haverá mais oposição à realização da plena vontade de Deus na nossa vida. É o que o livro de Apocalipse, por exemplo, vai dizer para nós. E aí ele usa a metáfora do mar. O mar, na tradição bíblica, na metáfora bíblica, é a origem do caos, essa imagem do caos. Aí quando nós estamos finalizando a leitura da Bíblia Sagrada, capítulo 21 de Apocalipse, se você não leu, leia em casa, vai dizer: vi um novo céu, vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e aí João coloca uma informação fundamental para a nossa fé: o mar já não existe. João não está dizendo que ir à praia é pecado, que Deus não gosta de praia, e que no céu, se você gosta de praia, você vai ter que lidar com a informação de que no céu não tem praia. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que não haverá nenhuma oposição entre aquilo que Deus tem para você e quem você é. Não haverá mais necessidade de perseverança, de luta, de esforço. Não haverá, porque Deus retirará na plenitude essa oposição entre nós. E aí nós conheceremos Deus face a face e viveremos uma caminhada de relacionamento plena, porque todo caos, toda resistência, toda dificuldade será tirada. Aí nós poderemos plenamente descansar. Descansar. É o que a profecia vai dizendo para nós. Haverá um dia em que tudo isso será eliminado. E Hebreus está dizendo, ele está à direita do Pai, aguardando aquele dia em que tudo estará plenamente debaixo dos seus pés, porque nós ainda não vemos assim. Olha que coisa maravilhosa para nós. E aí nós poderemos descansar plenamente. Mas o mais bonito de pensar a salvação e entender o que Hebreus está dizendo para nós sobre salvação é que a Bíblia Sagrada não coloca a salvação meramente como algo futuro, algo do futuro, algo do amanhã, como se fosse, a gente tem que lidar com a vida, né, com essa vida caótica, essa vida desgraçada, ou seja, sem graça, tá? Sem experimentar a graça na plenitude, nós temos que levar a vida de qualquer jeito, mas um dia, Deus vai nos tirar dessa vida aqui e a gente vai viver eternamente no céu, na plenitude. E existe para nós uma promessa de que essa salvação plena que será experimentada naquele dia, ela já pode, ao longo da nossa jornada, ser experimentada por nós. Nós podemos, aos poucos,
ir experimentando aquilo que Deus tem para nós na plenitude na eternidade. Por isso que a salvação para nós, ela não é simplesmente algo que nós vamos contemplá-la no amanhã, mas nós vamos, à medida que nós encontramos com Cristo, vamos dialogando com Cristo, nos relacionando com Cristo, as coisas, as ações de Cristo em nós vão sinalizando e nos permitindo experimentar o que Deus tem para nós na plenitude. Na teologia nós chamamos esse mistério de já e ainda não. Já e ainda não. Nós já experimentamos o que Deus tem para nós, mas ainda não na plenitude. Esse mistério, esse misto, nós já podemos, mas ainda não em plenitude. Já e ainda não. É uma expressão muito comum na teologia para tentar traduzir esse mistério de que ao longo da caminhada nós já podemos experimentar o descanso definitivo que Deus tem para nós. Eu estava dizendo que Hebreus é um grande estudioso porque ele vai trazendo algumas imagens, alguns episódios marcantes da tradição de Israel para dizer isso para nós. Por exemplo, no capítulo 3, e depois ele retoma isso no capítulo 4, ele usa uma citação do Salmo 95, que na verdade já é uma citação de Êxodo capítulo 17. Então, se você tem o hábito de frequentar os cultos de terça-feira, você já me ouviu pregar em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17 tem um episódio muito importante na vida de Israel. Israel acabara de sair do Egito, ou seja, iniciou a peregrinação. Deus começa a conduzir o povo começa a sua jornada em direção à terra prometida. Há uma promessa para o povo de um destino final, levá-lo para Canaã. Então o povo começa a jornada. E aí Êxodo 17 vai narrar para nós que o povo, obedecendo os mandamentos de Deus, acampa-se em Refidim, no lugar, no deserto, chamado Refidim. Mas há um problema em Refidim. Refidim não tem água para o povo beber. E em virtude desse problema, entre aspas, dessa escassez, desse erro, entre aspas, em virtude de não ter água para o povo beber, o povo começa a contender, começa a murmurar, começa a questionar, começam a culpar Moisés, querem até apedrejá-lo, responsabilizam a ele desse fato, ao ponto de fazer uma grande pergunta, muito perigosa, que nós fazemos às vezes na nossa jornada, que nos impede de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Em virtude de um lugar que não tinha água para beber, eles fazem a seguinte pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? E aí, em virtude disso, Moisés ora a Deus, fala: Deus, o que eu faço com esse povo? Deus falou assim: Moisés, passe à frente do povo, leva alguns líderes, toca na rocha que está à sua frente e de lá vai sair água para o povo beber. E aí sai água para o povo beber. Mas há um problema nesse texto, porque em virtude da murmuração, da contenda, da incredulidade, da falta de fé, da falta de esperança do povo, Deus coloca o nome daquele lugar de Massá e Meribá. Massá e Meribá, que significam tentação e contenda. Massá e Meribá. São duas palavras que aparecem aqui no capítulo 3. Não façam como o povo no dia da provação, no dia da tentação no deserto. Ou seja, não façam como aquele povo fez na região em que ficou conhecida como Massá e Meribá. E qual é o grande problema? Refidim significa lugar de descanso. Lugar de descanso. Olha o que está acontecendo. Deus tirou o povo do Egito e disse ao povo: tenho para vocês um destino final, Canaã. Vou conduzi-los para Canaã
e darei a vocês aquela terra, e lá vocês poderão constituir-se como nação, como povo, e experimentar e desfrutar nesse lugar a plenitude daquilo que eu tenho para vocês. Então eles estavam no Egito, e Deus está conduzindo eles até Canaã, um lugar em que eles poderão realmente desfrutar de uma grande promessa de Deus. Mas o que Deus está fazendo com esse povo é permitir que, enquanto caminham para o grande descanso, enquanto caminham e não chegam na plenitude ao lugar em que eles devem estar, mesmo num lugar desafiador como o deserto, eles possam desfrutar de momentos de descanso. Então Deus preparou para eles um lugar chamado Refidim, lugar de descanso, para que, mesmo não estando ainda em Canaã, mesmo não estando ainda numa terra frutífera, numa terra de água, de plantio, de descanso, de liberdade, eles no deserto, prestem atenção nisso, no deserto, pudessem experimentar descanso. Mas o que o povo faz? Joga fora a oportunidade do descanso. E tudo por quê? Porque o povo ainda, mesmo depois da ação de Deus na libertação, e cá para nós, né? Ação sobrenatural, abundou-se de pecado o povo, mas Deus superabundou de graça, enviou um libertador. Moisés, pela graça de Deus, realizou sinais, maravilhas. O povo atravessou um mar vermelho, comeu carne vinda do céu, pão vindo do céu. E na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, o povo joga fora a oportunidade do descanso. Tudo porque não consegue perceber que Deus está com eles. E qual é o grande erro? Qual é o nosso grande erro? A semelhança desse povo do deserto, é o que Hebreus está dizendo para nós. Assim como eles erraram, que vocês não errem. Porque eles erraram em Refidim, e isso marcou toda a jornada deles, tanto que foi necessário uma geração toda cair no deserto, apodrecer no deserto. Deus levantar uma nova para Deus poder dar a eles a terra. E essa mesma geração nova que entrou na terra nunca conseguiu desfrutar na plenitude do descanso. Nunca conseguiu. Então o que Hebreus está dizendo para nós é: não cometa o mesmo erro desse povo, que é dureza de coração, incredulidade, coração fechado para aquilo que Deus está fazendo. E qual é o grande erro desse povo? Confiar nas coisas materiais e visíveis em detrimento da presença de Deus por si só. Porque a pergunta que esse povo faz em Refidim é: está Deus conosco ou não? Por quê? Porque lhes faltaram recursos naturais. Quando faltou recurso natural, quando faltou bens materiais, quando faltou sinais visíveis, eles questionaram se Deus estava com eles ou não. Mas o próprio Deus havia dito, confirmado com Moisés, Arão, que ele faria a peregrinação com esse povo. Então Deus estava lá. Tanto é que eles acamparam em Refidim, por quê? Justamente porque obedeceram a Deus. É o que Êxodo 17 vai dizer para nós. Obedecendo os mandamentos de Deus, acamparam em Refidim. Ou seja, Deus os conduziu a Refidim, a um lugar que não tinha água, para que pudessem aprender a viver por fé. Por fé. E esse é o nosso grande problema. Nós não vivemos por fé. Nós temos dificuldade de viver por fé. Viver por fé é confiarmos na palavra de Deus, confiarmos na presença de Deus e andarmos por ela e simplesmente por ela. Porque o que Êxodo 17 está dizendo para nós, e Hebreus está retomando isso para nós,
é que se Deus está conosco, há descanso. Você está entendendo isso? Se Deus está conosco, e se nós estamos em relacionamento com Deus, há descanso, apesar do que os nossos olhos naturais estão vendo. É isso que o povo de Refidim não entendeu. Viveram no deserto por causa disso por 40 anos e não entendeu. Uma geração precisou morrer, levantar-se outra, que aparentemente entendeu, mas eles entraram na terra e eles não entenderam, continuaram pecando com o coração duro. E é justamente isso que Hebreus está dizendo para nós: não cometam o mesmo erro que esse povo cometeu. Viram, experimentaram, vivenciaram, mas o coração continuou duro, porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. Não deram ouvidos à palavra do Senhor. E se tem uma geração que viu sinais, prodígios, maravilhas, foi essa primeira geração do Êxodo. Se tem uma geração que presenciou, experimentou, visivelmente, estava ali, vivenciando, foi essa geração aqui. Mas isso não foi suficiente, porque não foi capaz de abrir o coração. E esse é o nosso grande problema. E o que Hebreus está dizendo para nós é que nós temos a presença de Deus conosco, enquanto nós peregrinamos. Mas essa jornada e esse descanso temporário, limitado, pontual que nós vamos experimentando, e depois o descanso definitivo, só é vivenciado quando nós temos fé. Porque fé tem a ver com olhar e enxergar aquilo que não é visível aos olhos humanos. Foi o que a geração de Refidim não foi capaz de ver. Não tinha água, então o que estava nos olhos naturais era não a água, mas eles não viram a presença de Deus. Vocês estão entendendo isso? Como que é sério? Quando os nossos olhos estão fixados apenas nas coisas naturais, terrenas, nós não desfrutamos de descanso. Nós não desfrutamos de descanso. Por isso essa jornada só é possível quando nós a fazemos com fé. Com fé. Mas com fé em Jesus. A primeira pregação dessa série foi que Jesus é um Deus de carne e osso. Que Jesus é esse Deus que veio, assumiu a nossa fragilidade, viveu a nossa dificuldade, fez a nossa jornada, e por isso Ele pode se compadecer conosco. Ele pode olhar para nós e nos socorrer, porque Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Ele sabe o que significa lidar com problemas, com dificuldades, com escassez, e ter que, apesar da ausência visível da ação de Deus, saber que Deus está. Essa foi a primeira pregação dessa série. Jesus é um Deus de carne e osso. Ele fez a jornada. Por isso Ele pode se compadecer. Mas o mais bonito dessa perspectiva de Jesus é que Ele fez a jornada, consumou a jornada, entregou a sua vida na cruz, tornou possível a nossa própria caminhada, porque essa crucificação quebrou de nós, cortou as correntes que nos prendiam. Ele se compadece, Ele sabe, Ele está com os ouvidos atentos, mas há uma promessa no Evangelho de Mateus. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, e é justamente o que Hebreus está retomando para nós, é que esse Jesus que fez a jornada, que é uma inspiração para nós, é a nossa maior inspiração, que subiu aos céus, sentou à direita do trono de Deus, esse mesmo Jesus que estava em carne e osso, aqui um tempo, um ponto da história, Ele continua conosco.
de forma espiritual, através da ação do Espírito Santo. Então Ele não é um Deus que está lá no trono, que por mais que Ele se compadeça, Ele está lá torcendo, e quando a gente pede ajuda, Ele fala assim, não, pode deixar que eu vou te mandar uma ajuda aí. Ou você ora, Deus, eu estou com meu coração aflito, Ele diz assim, eu sei. Ele não está lá no trono dizendo assim, eu sei o que você está passando, e gritando lá, vai fulano, vai, insiste, eu estou aí. Não, Ele está conosco. Ele não ficou lá. É a grande bênção que nós temos. Ele está conosco. Ele continua fazendo o caminho conosco. E Ele não está do trono gritando assim, vai fulano. Ele está do seu lado, com a mão no seu ombro, falando no seu ouvido, eu estou com você. Eu estou com você. É o que Mateus está dizendo para nós. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou com vocês até a consumação do século. Ou seja, a nossa jornada é possível porque esse Deus de carne e osso é agora esse Deus presente. Esse Deus que está do nosso lado, com a mão no nosso ombro, sabe? Andando conosco, falando conosco, motivando-nos a andar. E por isso, mesmo que nos falte algumas coisas, mesmo que os olhos naturais não vejam, mesmo que os problemas estejam nos cercando, mesmo que o pecado cresça contra a nossa vida, é possível descansar. Porque o que faz o descanso possível não são condições favoráveis. O que vai fazer você descansar não vai ser Deus tratar um problema do seu filho, um problema do seu marido, do patrão, Deus te dar aumento, Deus te curar, isso não vai te dar descanso. O que vai dar descanso para você é quando você tomar a consciência de que a presença de Deus na sua vida é suficiente. É suficiente. Porque quando Deus curar a sua, dor de cabeça, gastrite, unha encravada, daqui a pouco você já está com outro problema. Sabia que você vai morrer? Sabia disso? Hoje cedo nós estávamos falando disso, a vida é breve. Por mais que Deus te dê uma saúde assim igual a minha avó dizia, saúde de touro, você vai morrer, meu filho. Não é isso que te digo, tá? Você vai morrer um dia, tá? E onde nós encontramos descanso? Deus. Sabe por quê? Capítulo 2 de Hebreus vai dizer que uma das ações, um dos efeitos da vinda de Jesus, da consumação de Jesus, é que ao vencer o diabo, ao expiar os pecados, o que acontece? Ele nos livra do medo da morte. Ele nos livra do medo da morte. Não sei se você leu isso aqui atentamente. Ele nos livra do medo da morte. Ou seja, por que nós ficamos desesperados? Por exemplo, você recebe uma notícia de que sua saúde não está bem. Ou você recebe a notícia de que talvez você não tenha o valor suficiente para pagar as suas contas. Ou você percebe que alguma situação que te envolve não vai lá muito bem. Uma pessoa está chateada com você, um filho está mais ou menos assim, o marido está mais para lá do que para cá. Por que isso afeta? Porque essas coisas são indícios de morte. Ou seja, priva você de algumas coisas. São indícios de morte, de que alguma coisa está tentando tirar a vitalidade daquilo que você tem, seja na área emocional, física, financeira, espiritual. Essas coisas vão crescendo em volta e são indícios de morte. Mas quando nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos livra do medo da morte. Sabe por quê? Por mais que essas coisas cresçam, e até possam nos tocar de alguma forma, e possamos sofrer alguns danos aqui, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, nenhum dano que essa vida natural possa me causar
se compara à glória que será revelada no futuro. Nada. Então eu não fico desesperado com sinais humanos de que talvez a morte se aproxima, de que eu estou sendo privado, porque eu creio que a presença de Deus é real e que se não tem e for necessário, Ele faz água sair da rocha, pão descer do céu, Ele faz o mar abrir, se não abrir a gente passa por cima e nós vamos superando as nossas necessidades nele. Por isso salvação não é algo do amanhã, né? Eu conheço gente que a expectativa dela é que Jesus volte, mas não é porque a pessoa ama Jesus, é porque a vida dela é uma porcaria e ela acha a vida dela horrível. Então o que ela mais quer é que esse mundo mesmo acabe, mas não é isso que Deus tem para nós. A vida pode ser muito boa. Falávamos isso hoje de manhã, a vida pode ser muito boa. Tem presentes de Deus nessa vida. Quem criou esse mundo? Você acha que foi o diabo que fez o céu, a terra, a família, trabalho, né? Foi Deus que fez. Então pode ser bom. Nós podemos desfrutar. Então há para nós um descanso definitivo, haverá um dia, nós encontraremos com Cristo, toda lágrima será enxugada, toda dor, os mortos ressuscitarão, haverá um tempo de plenitude, relacionamento pleno, a morte será vencida, a dor, a incredulidade, tudo, mas enquanto isso, a vida pode ser boa. Nós podemos aqui, ter os nossos refidinhos. Nós podemos viver as dádivas do céu agora, as porções que Deus vai dando para nós, porque Ele estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Ele estará. O nosso descanso está em Deus. Então que essa palavra nos aqueça. A sua vida pode ser muito boa, desde que você entenda o valor da presença de Deus, desde que você confie na presença de Deus e não faça como esses fizeram. Por isso o chamado hoje, se vocês ouvirem a palavra, ouvirem a voz, eu gosto muito dessa expressão, ouvirem a voz. Há uma voz, gente, soprando, há uma palavra sendo lançada. Então se vocês ouvirem, vocês terão um destino diferente. Então hoje, qual é o tempo que Deus dá para nós? Hoje, ouça a palavra de Deus. Abra o coração para a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus inundar a sua vida. Hoje, é o apelo de Hebreus para nós. Hoje, se vocês abrirem o coração ao ouvirem a palavra, certamente participarão do descanso. Participarão do descanso. Descanso aqui aparece no presente e aparece no futuro. Coisa maravilhosa. Há um descanso, mas nós que cremos já entramos nele. Olha que coisa maravilhosa. O nosso deserto, a nossa jornada cristã, ela pode ser uma jornada de descanso. Aquilo que Deus tem para nós no amanhã, nós já podemos começar a experimentar. E isso traz para nós expectativa, alimento, transformação. Você quer descansar no Senhor? Eu queria convidar você a vir à frente, nós vamos orar por você.